A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez, todos vocês, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, aqui no nosso podcast, A Bíblia Fala. Nós estamos hoje no episódio 52, é o sexto da série que nós estamos apresentando sobre a igreja e a escatologia. E eu quero iniciar hoje um pouco diferente. Quero compartilhar com vocês, apesar de todos já conhecerem, o nosso livro, A Segunda Vinda, A Grande Tribulação e o Arrebatamento. Eu acho que todos já notaram que no final nós temos uma vinheta que anuncia esse livro e também dá lá o telefone, apresenta o telefone, né? Ou no caso o WhatsApp, para fazer o pedido, tá bom? E deixa eu me dizer uma coisa para vocês, tudo que a gente tem ministrado aqui já tem um ano, a respeito da escatologia, todos e muito mais temas, só que com muito mais detalhes. Então vocês têm nesse livro que é a Segunda Vinda, que saiu com a segunda edição da publicação que nós fizemos em 1990. Essa aqui é de 2024, aliás, 2022. E então, algumas pessoas me procuram, me mandam mensagem, coloco lá na parte lá dos comentários, e fazendo algumas perguntas. Mas só que nos comentários não dá para a gente responder assim, a contento, as perguntas que são feitas, né? Mas então, se você adquirir esse livro é barato, se você adquirir esse livro, eu faço questão que adquiram, porque ele vai dar uma visão bem ampla da escatologia, do que a Bíblia ensina da escatologia, tá bom? E também dos temas, né, que são ministrados, porque não dá para a gente falar tudo aqui, porque como o tempo nosso aqui é bem pequeno, não dá para a gente falar quase nada, a gente fala assim mais correndo. Mas no livro não, tem todos os temas, tem mais detalhes, é mais abrangente. E tem outra coisa, você está com o livro na mão, quer dizer, você está lá com as perguntas e as respostas na sua mão. Então, se você tem alguma dúvida, é só voltar à página, aí que você já tem o ensinamento direitinho que você precisa, tá bom? Então, não deixe de adquirir esse livro, que esse livro aqui, ele é o precursor de todos os debates escatológicos que nós temos aqui no Brasil e nos mais diversos órgãos, né, de comunicação das redes sociais. E ele é um livro assim, que traz uma segurança bem tranquila, bem ajustada do que diz a Bíblia, do que a Bíblia realmente fala, do que ela ensina a respeito da escatologia, tá bom? Então, a segunda vinda, a grande tribulação e o arrebatamento. Não deixe de adquirir esse livro, que é muito bom inclusive para você dar aulas também, para você tirar dúvidas aí, a respeito de pessoas que possam vir te perguntar a respeito de algumas coisas nessa área da escatologia, tá bom? Bom, então depois do nosso breve comercial aqui, vamos para o nosso tema. Nós estamos então no sexto capítulo aí da Igreja e Escatologia. Hoje nós vamos ter como tema a proteção da Igreja na grande tribulação, a proteção da igreja na grande tribulação. E eu quero mencionar para vocês aqui três figuras, principalmente do Antigo Testamento, né? Que fala também figuras, alegorias, simbolismo, tipo, né? Tudo isso são sinônimos
para significar, para dar uma ideia, um exemplo do que aconteceu no passado e que representa, então, esse tema que nós vamos desenvolver aqui hoje, que é proteção da igreja na grande tribulação, tá bom? Então vamos estar aí atentos aí para o que nós vamos compartilhar aqui neste dia. Bom, falando então como figuras, como alegorias, tipos, simbolismo e tudo, a respeito da igreja dentro da grande tribulação, eu quero citar para vocês aqui a primeira figura, quer dizer, a primeira alegoria, o primeiro tipo, o primeiro símbolo, né, um exemplo que nós temos aqui do que será a igreja na grande tribulação. Quando se fala na grande tribulação e a igreja, existe um medo muito exacerbado, um medo muito profundo, principalmente aí doutrinas que são pregadas, né, que são ensinadas, fora daquilo que a gente vê que é ensinamento bíblico. Então, já escreveram-se livros, muitos livros, e debates sobre debates, e, enfim, muitas coisas são faladas que não expressam aquilo que a Bíblia traz, que a Bíblia ensina a respeito desse tema. Então, veja bem, nós temos aqui alguns exemplos aqui, algumas alegorias, eu vou falar de 3 aqui neste momento, mas diz assim, como é que a igreja vai passar pela grande tribulação, sendo que Deus está com a igreja, e a igreja não foi destinada à ira, a igreja não foi destinada a passar essas coisas. Bom, eu devo dizer para vocês, é o seguinte, que a igreja foi destinada sim a essas coisas, sempre foi, desde o nascimento da igreja até hoje, ainda continua. Hoje nós temos aí praticamente aí mais de 100 cristãos, cento e tantos cristãos que morrem por dia. Tem dia que chega a mais de 1000 cristãos que morrem por causa da palavra, porque são o quê? Parte da igreja, faz parte da igreja. Então, a Bíblia é bem generosa quando ela ensina a respeito desse tema. Então, o seguinte, diz que vai haver um arrebatamento secreto, que a Bíblia nunca fala disso em lugar nenhum. Vai haver um arrebatamento invisível, que a Bíblia nunca mencionou, que a igreja não vai passar pela tribulação, que a Bíblia nunca mencionou isso aí em lugar nenhum. Então, eu trouxe aqui para vocês aqui 3 exemplos, ou 3 figuras, né, para dar um simbolismo, uma alegoria para vocês, do que vai acontecer, então, durante o período da tribulação, que é um período de perseguição do anticristo sobre a igreja, mas é também um tempo de juízo de Deus contra a própria besta, contra o próprio anticristo, né? E também contra todos os adversários de Deus, todas aquelas pessoas ímpias, pecadoras, renegadas, que não querem saber de Deus de maneira nenhuma, mas de alguma maneira são pecadores assim inveterados, são pecadores que têm prazer no pecado. Então, vai vir da parte de Deus, conforme eu já mencionei para vocês algumas vezes aqui, que no tempo da grande tribulação vai haver também um juízo intermediário de Deus, não contra a igreja. O que a igreja vai sofrer na grande tribulação é por parte do diabo, é por parte da besta, do falso profeta, é por parte do anticristo. Mas o que vai haver de tribulação, de vingança, de punição, de juízo contra todos os inimigos de Deus, isso aí já é dado por Deus, já é fornecido pelo Senhor, que trará juízo aqui na terra, inclusive para punir, né, aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus, e também como uma oportunidade para as pessoas se arrependerem ainda na grande tribulação, se arrependerem ainda e terem a oportunidade de serem salvos, tá bom? E uma das oportunidades que Deus dá para as pessoas se arrependerem e buscarem a Deus é o fato da igreja estar lá no meio da grande tribulação, testemunhando,
do Senhor e também a respeito das pragas que virão da parte de Deus para provocar os ímpios pecadores, para que eles também se arrependam dos seus pecados, né, e se convertam a Deus. Então, quero falar do primeiro. O primeiro que eu quero mencionar para vocês é a respeito do dilúvio. Vocês sabiam que o dilúvio é uma grande alegoria a respeito da igreja da grande tribulação? Bom, todos já conhecem o dilúvio, né? A ideia, né? A narração do dilúvio. Então, vou dizer para vocês aqui, olha, Noé e sua família estavam no meio de quê? Do dilúvio. Vocês vejam bem, quando Deus anunciou o dilúvio, ele anunciou através de quem? Através de Noé. E quando Noé, então, por ordem de Deus, fez a arca, e aí o Senhor Deus falou para que Noé entrasse na arca juntamente com a sua família, o que aconteceu? Noé e sua família entraram dentro da arca, eles entraram na arca. Mas aí, o que houve? Esse simbolismo aí da tribulação, ou da grande tribulação, o que é? O dilúvio. As águas caírem assim, de uma maneira portentosa, de uma maneira muito grande, de uma maneira muito forte, de maneira a inundar toda a face da terra. Então, esse dilúvio, ele significa, uma alegoria da grande tribulação. Mas só que a tribulação vindo sobre a igreja, significa que a tribulação que era o dilúvio, ela veio no tipo, né, de chuva sobre quem? Sobre o mundo, para destruir a raça humana que Deus tinha feito. Mas olha só, Noé e sua família estavam recebendo esse juízo de Deus, que Deus estava mandando como chuva, né? As comportas do céu se abriram, que é a expressão que diz a Bíblia, né? E a chuva começou a cair e caiu por 40 dias e 40 noites ininterruptamente. Chuva pesada, tromba d'água, realmente caindo. Mas caiu sobre quem? Caiu primeiramente sobre Noé e sua família, porque Noé e sua família estavam dentro da arca. Mas a arca é o quê? É uma proteção de Deus da grande tribulação, quer dizer, a igreja vai entrar na grande tribulação, mas a igreja será protegida também de várias formas por Deus na grande tribulação. Então a igreja não terá prejuízo nenhum. O único prejuízo que pode acontecer é o que já está registrado lá, né? Que o anticristo, a besta, fará guerra aos santos e os vencerão. Quer dizer, o anticristo, a besta, fará guerra aos santos, quer dizer, perseguirão os santos e matarão os santos. Mas a morte física nunca foi nada para a igreja, porque todos morrerão de alguma maneira, ou morte natural, ou morte provocada. De qualquer maneira, a igreja será salva, ela será protegida dentro da grande tribulação, nenhum prejuízo haverá para a igreja na grande tribulação, entendam isso. Nenhum prejuízo virá para a igreja na grande tribulação. O único prejuízo que podem ter é sofrimentos que podem sofrer, né? Os filhos de Deus sofrerão, e também a morte, quer dizer, que serão trucidados, mas à medida que forem morrendo, partes da igreja forem atacadas e forem morrendo, o que vai acontecer? A morte dos filhos de Deus que participam da igreja dentro da tribulação, na verdade está abreviando o encontro desses homens e mulheres de Deus que estarão dentro da tribulação, da grande tribulação, abreviarão o seu encontro com o Senhor. Porque à medida que morrem, o que vai acontecer? Imediatamente vão para Deus. Então é tranquilo, a igreja não sofrerá nenhum prejuízo eterno com a grande tribulação, tá certo? Então veja bem, Noé e sua família estavam dentro da arca. E a arca debaixo da grande tribulação, quer dizer, tribulação por cima, aquela chuva caindo,
E tribulação por baixo, porque as águas cresceram. As águas foram crescendo para matar todos os habitantes da terra. Então tinha grande tribulação por cima, caindo sobre Noé e sua família, dentro da arca, e a tribulação também por baixo. Então essa é uma figura extraordinária. Assim como Deus protegeu Noé e sua família no dilúvio, também ele protegerá a igreja dentro da grande tribulação. Então não haverá prejuízo nenhum eterno para a igreja na época da grande tribulação. Então percebam bem, chuva por cima, quer dizer, a grande tribulação por cima, e a enchente por baixo, que as águas começaram a crescer, e encobrir até os montes mais altos da face da terra. Quer dizer, Noé não podia sair da arca, nem ele, nem a sua família, não podia sair porque tinha chuva em cima, mas também tinha água embaixo. Então eles tinham que ficar dentro da proteção, e a proteção da igreja dentro da tribulação é o quê? Deus, o Espírito Santo, Jesus. Quer dizer, a Trindade estará com a igreja durante a grande tribulação, certo? Então o dilúvio será a primeira figura a respeito. Mais uma figura também, Israel quando estava preso no Egito. Veja bem, quando Israel estava no Egito, Deus anunciou através de Moisés que viriam algumas pragas lá no Egito se Faraó não soltasse Israel para ir para o deserto para servir a Deus. Então ele mesmo disse, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe Israel sair, e aí eu possa mandar as pragas que eu irei mandar, que é juízo sobre a nação egípcia, tá bom? Então Deus mandou a primeira, segunda, terceira, quarta, e mandou as 9 pragas lá. E na 10ª praga, que foi a praga maior, foi a morte dos primogênitos. Só que Israel estava lá, no Egito. Israel estava dentro da grande tribulação. Entenderam? Então veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e tal, até a 9ª praga. Nada aconteceu. Cada praga que vinha atingia os egípcios, mas nada acontecia com Israel, com o povo de Deus que estava lá. E eles estavam dentro de quê? Israel estava dentro da grande tribulação que houve no Egito, que é essa figura que eu estou dizendo para vocês. E quando Deus anunciou a maior praga, que era a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, o que aconteceu? Deus mandou que Moisés instruísse o povo de Israel para que eles matassem um cordeiro e pegassem o sangue do cordeiro e passassem na verga das portas, para que quando viesse o anjo que estava matando os primogênitos no Egito, e eles vissem o sangue na porta, então o anjo passava direto, não matava o primogênito que tinha ali naquela casa. Tem que estar entendendo? Então houve aquela mortandade muito grande, muito clamor, muito choro, muita tristeza, muita agonia lá na nação egípcia, porque Deus estava matando os primogênitos lá no Egito. Mas não morreu um sequer primogênito dos israelitas. Nenhum sequer. Quer dizer, Israel estava na grande tribulação lá no Egito, mas não foi atingido em nada, foi totalmente preservado lá no meio. Até que vieram as 10 pragas e morreram os vários primogênitos lá dos egípcios, né? Mas os primogênitos lá dos israelitas, não, ninguém morreu, nenhum sequer. E aí Israel saiu, então os egípcios praticamente expulsaram Israel de lá, porque eles pensavam, vamos morrer todo mundo, então expulsa Israel, manda Israel embora. Israel saiu tranquilamente, despojaram os egípcios, saíram de lá do Egito com riquezas grandes, e foram lá, aí chegou lá no Mar Vermelho. Quando chegou no Mar Vermelho, aí Deus falou para Moisés que iria mandar Faraó com os seus carros e cavaleiros e cavalarianos, né, para perseguir Israel, endureceu o coração do Faraó para que ele fosse atrás de Israel. O
que nós fizemos então? Soltamos Israel. Israel era nossos escravos. Quem vai trabalhar por nós agora? Ninguém. Então, Faraó ficou sabendo da notícia que Israel estava em frente ao Mar Vermelho. Em frente ao Mar Vermelho não podia passar nada. Montanha de um lado, montanha de outro. O Mar Vermelho na frente e os carros de Faraó atrás, como Israel iria fazer? Nada, só esperar em Deus. Aí Deus falou para Moisés, Moisés, pega o cajado que tem na sua mão e fere o mar. Quando Moisés feriu o mar se abriu. O mar se abriu e Israel entrou a pé enxuto, dentro do vão que Deus tinha aberto no meio do Mar Vermelho. E aí Israel atravessou todinho. Quando Israel estava lá do outro lado, aí Deus falou com Moisés, Moisés, fere novamente as águas do Mar Vermelho para que o Mar Vermelho se feche. E o que aconteceu? Essa tribulação que pegou em cheio os egípcios, não pegou Israel, porque Israel já tinha atravessado lá do outro lado. Israel foi guardado também na travessia do Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho se fechou e o que aconteceu com os egípcios? Morreram todos lá no Mar Vermelho. Faraó e todos os seus cavalarianos, seus cavalos, seus carros, tudo pereceram lá no Mar Vermelho. Mas Israel estava do outro lado já, né? Já tinha atravessado, porque Deus guardou Israel em todo o tempo, durante o tempo lá na terra do Egito e também na travessia do Mar Vermelho. Outra figura, quero comentar com vocês, sobre a igreja na grande tribulação e alguns exemplos aqui que eu estou dando, que podem ser figuras, né, que são figuras da igreja na grande tribulação. Veja bem, quando Jericó foi destruída, Deus ordenou a destruição de Jericó, certo? Aquela grande cidade que tinha uma muralha lá que era não sei quantos metros de largura a muralha, a ponto de construir várias casas em cima da muralha. Só que Deus mandou Josué enviar espias lá na cidade de Jericó, enquanto eles estavam lá, já tinham atravessado o Rio Jordão, estavam lá em Gilgal, esperando, né, para eles verem o que Deus iria fazer. Então, Deus ordenou a destruição de Jericó. Mas ele mandou espias lá antes, 2 espias, foram espiar a terra. E Raabe, a meretriz, que tinha a sua casa em cima da muralha de Jericó, recebeu os espias lá em paz. Os 2 espias que tinham ido de Israel, recebeu lá eles lá. E o rei de Jericó ficou sabendo que os espias tinham chegado lá. Mas acontece o seguinte, que a meretriz Raabe, a prostituta Raabe, tinha escondido os espias lá em cima, né, no meio lá dos varais, lá de secagem e tal. E de maneira que vieram lá os soldados lá do rei de Jericó para poder pegar os espias. Só que Raabe tinha escondido os espias lá. E até falou alguma coisa que não era verdade, mas era, né? Cadê os homens que chegaram aqui de Israel? Aí Raabe falou para eles, olha, eles foram embora. Vai atrás deles que vocês vão alcançá-los. Mas só que Raabe tinha escondido eles lá em cima. E quando então eles foram, então Raabe foi lá, avisou para eles, e eles falaram assim, olha, Raabe creu em Deus. E falou, eu sei que vocês vão destruir essa cidade aqui, mas preserve a minha vida e a vida da minha família. E então, os espias fizeram um acordo lá com Raabe. Deu para ela um pedaço de pano vermelho, que simbolizava ali o sangue de Jesus Cristo, que morreria lá milhares de anos depois, né? Ou mais ou menos em
1500, 1600 anos depois, mas um simbolismo lá do sangue de Jesus. Então você, Raabe, nós, quando viermos para destruir aqui Jericó, nós vamos destruir a cidade. Mas você pega então esse pano aqui e amarra lá na sua janela, lá em cima. Então esse vai ser o sinal. Se você não fizer isso, você vai morrer também, que não vai ter jeito, porque os soldados de Israel virão e vão matar todo mundo aqui, porque Deus mandou. Mas quando eles viram o sinal, viram o pano que está lá, o pano vermelho que você colocar lá na janela, então todos que estiverem dentro da sua casa, você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, sua família, todo mundo que estiver lá dentro da casa lá, vai ser preservado. Então, Raabe fez isso. Então, quando Josué, pelas ordens de Deus, mandou que rodeasse, né, a cidade de Jericó durante 13 vezes, porque eles rodearam a cidade uma vez num dia, depois no outro dia rodearam mais uma vez, no terceiro dia rodearam outra vez, e no sétimo dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E Deus falou através de Josué, quando rodearam a cidade 7 vezes, e eu der o sinal, vocês vão gritar. Quando vocês gritarem, as muralhas de Jericó vão cair. E aí vocês podem ir tomar a cidade. E foi o que aconteceu. Quando os soldados estiveram lá, então eles rodearam a cidade uma vez num dia, outra vez no outro dia, outra vez no outro dia. No sétimo dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. E aí, quando Josué deu a ordem para os soldados, para todos os soldados israelitas, né? Falaram, gritar. E quando eles gritaram, Deus então destruiu as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó que eram muralhas fantásticas, extremamente grandes, talvez as maiores que já existiram em toda a história do ser humano. Então as muralhas vieram abaixo, e o que aconteceu? Os soldados então de Israel invadiram a cidade e mataram todos os habitantes de Jericó, inclusive o seu rei, soldados e tudo. Só que um pano vermelho estava pendurado numa casa lá, e naquela casa não entrou nenhum soldado da nação de Israel, porque era a casa de Raabe com toda a sua família, com todos os seus familiares. Todos foram preservados. Então a igreja também será preservada da grande tribulação, como Raabe e toda a sua família foi preservada também na destruição de Jericó. Então a grande tribulação para Jericó foi exatamente a destruição da cidade e a mortandade de todos os seus habitantes, que eram inimigos de Deus. Então Jericó foi totalmente destruída e totalmente destruído todos os seus moradores, menos Raabe, que tinha feito um acordo com os espias lá de Israel, os 2 espias que foram lá, e eles foram preservados. E é interessante, Raabe foi uma mulher assim que ela teve uma fé tão grande em Deus, que vocês sabem, se você não sabe, fica sabendo agora. Vocês sabem que Raabe foi uma das ancestrais de Jesus? Pois é, Raabe foi uma das ancestrais de Jesus. Então Raabe casou com a pessoa lá que eu não me lembro o nome, depois esse casal foram pais de um outro casal, e esses casais foram pai, né, de Boaz, que foi o marido de Ruth, e que Boaz e Ruth, na descendência deles, foi que nasceu Jesus Cristo. Quer dizer, Maria tinha por ancestral, Maria, né, a Virgem Maria, esposa de José, ela teve por ancestral Ruth e o seu marido, esqueci o nome dele agora, então teve como ancestral ele, e regredindo um pouco do tempo mais, chegou até Raabe, a meretriz, a ex-meretriz do caso, né, juntamente com seu marido. Então, Raabe teve uma fé tão grande em Deus
que ela foi uma das ancestrais de Jesus Cristo. Que coisa impressionante, porque ela creu no Senhor, ela creu no Deus de Israel, e porque ela creu, ela foi preservada lá da grande tribulação que veio e destruiu Jericó, mas ela foi preservada. E por último, eu quero falar para vocês, não é uma alegoria, mas é uma alegoria que os pré-tribulacionistas colocam sempre, dizendo assim, ó, que a igreja de Filadélfia, que está registrado lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, quando diz assim, como Jesus falando para a igreja, para o anjo da igreja de Filadélfia, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, então, os pré-tribulacionistas dizem que, assim como Deus prometeu guardar a igreja de Filadélfia, mas não na perseguição, não na grande tribulação, mas que seria guardada tirando a igreja de Filadélfia, ou seja, um símbolo da igreja, né? Tiraria a igreja antes do arrebatamento da igreja. Eles fazem isso como uma alegoria para o arrebatamento, né? Mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu dei exemplo para vocês aqui, primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui, do dilúvio, dei exemplo para vocês também aqui de Israel no Egito, e dei exemplo para vocês aqui também de Jericó, as muralhas de Jericó, certo? Além do Mar Vermelho. Então, Deus guardou os israelitas no meio dessas grandes tribulações que vieram naquelas épocas para eles, e não tirou ninguém de lá, não saiu ninguém, guardou no meio daquelas grandes tribulações que eles receberam. E assim como também a igreja da Filadélfia, representando a igreja de Jesus Cristo dentro da grande tribulação, então a promessa é para a igreja não que sairá através do arrebatamento, mas que será guardada, preservada dentro da grande tribulação, porque Deus é muito poderoso para terminar, acabar com a tribulação durante todos os 3 anos e meio ou 7 anos que for a tribulação, seja lá quantos anos for, não interessa. O que interessa é o seguinte, a igreja será guardada por Deus dentro da grande tribulação e não será arrebatada antes de vir a grande tribulação. Por quê? Antes de vir o arrebatamento da igreja, o que vai haver? Vai haver a grande apostasia, ou seja, a apostasia que virá, que o apóstolo Paulo diz, olha, Jesus Cristo não virá sem que antes aconteça, primeiro, o quê? A apostasia e se manifeste o anticristo, ou seja, se manifeste a besta. Então, só depois que vier a apostasia e se manifestar o anticristo, a besta, o falso profeta, só depois da manifestação desses é que Jesus Cristo arrebatará a igreja. Mas isso já é no final da grande tribulação, quando Jesus Cristo vier para colocar um final na grande tribulação. E aí a igreja já terá atravessado a grande tribulação no inteiro e sairá preservada eternamente da grande tribulação. A grande tribulação não dará o mínimo prejuízo sequer para a igreja de maneira eterna. Nenhum prejuízo. O máximo de prejuízo que pode ter é muitos serem perseguidos e mortos. Mas quando a pessoa morre, quando um homem ou uma mulher de Deus morre, vai direto para Deus. Não tem problema nenhum, não tem nenhum prejuízo, entenderam? Bom, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês neste dia. E volto mais uma vez a dizer para vocês, não esqueça o livro, compre o livro, tá bom? Que vocês vão se maravilhar de ler esse livro, porque vocês vão ter todas as respostas
as perguntas, várias perguntas que vocês fazem e não dá para responder lá nos comentários, porque é muita coisa a ser falada. Mas aqui no livro tem todas as respostas que vocês precisam, tá bom? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.